Você já se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue viver sem liberdade? Não me refiro a estar em uma prisão com muros altos e guardas uniformizados. Falo de uma prisão invisível, construída com paredes de medo e trancada com chaves de controle. Uma prisão dentro da própria casa, onde o carcereiro é alguém que um dia você amou. O som de uma chave girando na fechadura ainda me faz estremecer. Mesmo agora, aos 72 anos, acordo no meio da noite com o coração disparado, pensando ter ouvido aquele barulho. Clique. É como se o tempo não tivesse passado. Naqueles momentos, por alguns segundos, ainda estou lá, trancada naquele apartamento no 3º andar de um prédio em Recife, encarcerada pela pessoa que jurou me proteger. 6 anos da minha vida foram marcados por aquele som. 6 anos olhando o mundo através de uma janela, como um pássaro em uma gaiola dourada. Nosso apartamento tinha de tudo: móveis de mogno polido, uma televisão colorida Philips que eu só podia ligar quando ele permitia, cortinas de renda que minha sogra havia escolhido. Tinha tudo, menos a única coisa que importava: liberdade. As pessoas costumam dizer que o medo tem cheiro. Para mim, o medo tinha som. Passos pesados subindo a escada às 6 da tarde, o tilintar das chaves sendo retiradas do bolso, a respiração impaciente enquanto ele inspecionava a casa, procurando falhas no meu trabalho do dia. E então, pela manhã, o som final. A chave girando na fechadura quando ele saía para trabalhar, me deixando sozinha com meus pensamentos, e mais tarde, com 2 crianças pequenas que aprenderam muito cedo a não fazer barulho. Nunca pensei que me tornaria prisioneira no dia em que disse sim no altar. Cresci sonhando com um lar feliz, com crianças correndo pelo quintal e um marido que seguraria minha mão nas noites frias. Em vez disso, ganhei paredes que se fechavam um pouco mais a cada dia, até que não sobrasse espaço nem para respirar. Muitas pessoas me perguntam por que não gritei, por que não pedi ajuda, por que não fugi antes. Essas perguntas vêm de quem nunca teve o medo como companheiro constante. O medo é paciente. Ele não chega de uma vez, anunciando sua presença. Ele se instala devagar, dia após dia, comentário após comentário, proibição após proibição, até que você não se reconheça mais no espelho. Fiquei em silêncio por muito tempo. Um silêncio que ecoava pelas paredes daquele apartamento enquanto eu preparava refeições que nunca estavam perfeitas o suficiente, enquanto limpava pisos que nunca estavam brilhantes o suficiente, enquanto criava filhos que aprenderam a viver nas sombras. Mas mesmo o mais profundo silêncio guarda dentro de si a semente de um grito. Meu nome é Conceição Alves Mendonça. Nasci em 1953, em uma cidadezinha do interior de Pernambuco chamada Bom Conselho, onde o horizonte era limitado pelas montanhas verdes no verão e amareladas na estiagem. Filha de Pedro, um pequeno comerciante, e Odete, costureira nas horas vagas e dona de casa em tempo integral, cresci ouvindo que o maior sonho de uma moça direita era encontrar um bom partido e construir uma família. Fui uma criança curiosa, sempre com um livro debaixo do braço. Na escola, as professoras diziam que eu tinha facilidade com as letras. Enquanto outras meninas da minha idade sonhavam com vestidos bonitos e festas, eu sonhava com histórias. Queria conhecer o mundo além daquelas montanhas. Queria ver o mar que só conhecia pelas descrições dos livros. Aos 17 anos, contra a vontade do meu pai, convenci minha mãe a me deixar estudar magistério na cidade vizinha. Para que estudar tanto? Questionava meu pai. Logo vai casar e cuidar da casa. Mas minha mãe, que guardava seus próprios sonhos não realizados em uma caixinha de madeira junto com recortes de revistas, me apoiou silenciosamente. Ela costurou um vestido novo para minha formatura e chorou quando recebi meu diploma. Comecei a dar aulas em uma pequena escola rural. Acordava antes do sol nascer, pegava um ônibus que chacoalhava por estradas de terra e voltava ao entardecer com a roupa coberta de poeira vermelha, mas o coração cheio de propósito. Eu amava ver as crianças descobrindo as letras, formando suas primeiras palavras, abrindo portas para mundos que nem imaginavam.
Foi nessa época, em 1975, aos 22 anos, que conheci Augusto Mendonça. Ele veio do Recife para visitar parentes e apareceu em uma festa da igreja. Alto, com cabelos bem penteados e um chevette azul metálico estacionado na praça. Algo raro naqueles tempos, naquela cidade. Augusto falava do Recife como quem fala de um lugar mágico. Descrevia os edifícios altos, as praias, os teatros. Para uma jovem professora do interior, suas histórias eram como janelas para um mundo maior. Ele começou a me visitar nos fins de semana. Trazia chocolates que não vendiam na nossa cidade e, às vezes, livros que eu mencionava querer ler. Meu pai aprovava nosso namoro. Funcionário público federal, dizia ele com orgulho aos vizinhos, como se anunciasse um título de nobreza. Tem futuro garantido. Nos casamos em 1978, depois de 3 anos de namoro à distância. Lembro do meu vestido branco que minha mãe costurou por meses, das flores de plástico que enfeitavam a igreja, do bolo de 3 andares que a tia Josefa fez questão de preparar. Lembro também do aperto no coração ao me despedir dos meus alunos, da diretora que me deu de presente uma caneta com meu nome gravado, da sensação de estar deixando algo importante para trás. A lua de mel foi em Olinda, em uma pousada pequena com vista para o mar. Foi a primeira vez que vi o oceano. Fiquei horas olhando as ondas, maravilhada com aquela imensidão azul que parecia não ter fim. Augusto ria da minha empolgação. Parece criança, dizia entre divertido e impaciente. Logo você se acostuma. Nos mudamos para um apartamento em Recife, no 3º andar de um prédio sem elevador, no bairro do Derby. O apartamento não era grande, mas para mim, acostumada com a casa simples dos meus pais, parecia um palácio. A cozinha tinha armários embutidos, o banheiro era revestido de azulejos até o teto. Havia uma pequena varanda onde eu sonhava em colocar plantas. Nos primeiros meses, Recife me encantou e me assustou ao mesmo tempo. As ruas movimentadas, o barulho constante, as pessoas sempre com pressa, tudo era muito diferente da pacata Bom Conselho. Augusto trabalhava na Receita Federal e passava o dia todo fora. Eu, acostumada a estar rodeada por crianças barulhentas e colegas professoras, de repente me vi sozinha entre 4 paredes. Por que não procura um emprego como professora aqui? Sugeri timidamente durante um jantar, poucas semanas após a mudança. Augusto levantou os olhos do prato, surpreso, como se eu tivesse sugerido algo completamente absurdo. Trabalhar? Pra quê? Não está gostando da vida que estou te dando? Sua voz tinha um tom que eu ainda não conhecia, uma mistura de incredulidade e irritação. Uma esposa minha não precisa se misturar com gente qualquer. Seu trabalho é cuidar da nossa casa. Engoli em seco e murmurei um pedido de desculpas. Naquela noite, enquanto lavava a louça, olhei através da janela da cozinha para as luzes da cidade e senti uma pontada de saudade da minha sala de aula, do cheiro de giz, das vozes das crianças me chamando de tia. O controle começou devagar, tão sutil que mal percebi. Eram pequenos comentários sobre minhas roupas. Esse vestido não é adequado para uma senhora casada, Conceição. Está muito chamativo. Sobre meu cabelo. Por que cortou? Estava tão bonito, comprido. Sobre a maneira como falava. Não precisa contar detalhes da nossa vida para na vizinha, querida. Tentei fazer amizades no prédio. Havia uma jovem recém-casada no 1º andar, Marlene, que também vinha do interior. Começamos a tomar café juntas algumas manhãs, enquanto nossos maridos estavam no trabalho. Falávamos sobre nossas cidades natais, trocávamos receitas, confessávamos nossas dificuldades em nos adaptar à cidade grande. Uma tarde, Augusto chegou em casa mais cedo e encontrou Marlene em nossa sala. Ele foi educado, ofereceu café, conversou amenidades, mas assim que ela saiu, seu rosto mudou. Aquela sua amiga é muito vulgar, Conceição. O jeito como se veste, como fala, não quero mais vê-la aqui. O que os vizinhos vão pensar de você andando com uma mulher desse tipo? Mas, Augusto, ela é só uma menina do interior como eu. É muito gentil e... Já disse que não quero aquela mulher na minha casa.
Sua voz subiu de volume, me fazendo recuar um passo. Ou você acha que não percebi como ela olhou para mim? Está querendo arrumar confusão? No dia seguinte, quando Marlene bateu à nossa porta para devolver uma forma de bolo que havia pedido emprestada, disse que estava ocupada e não podia recebê-la. Vi a confusão em seus olhos, mas não tive coragem de explicar. Semanas depois, soube que ela e o marido haviam se mudado para outro bairro. O telefone era outro ponto de controle. Quando nos mudamos, instalamos uma linha, e eu ficava horas conversando com minha mãe, matando a saudade, contando sobre a vida na cidade grande, sempre omitindo as partes ruins, claro. Até que um dia, tentei ligar e descobri que Augusto havia instalado um bloqueador de chamadas. Para que gastar com ligações interurbanas? Justificou quando questionei. Se quiser falar com sua mãe, eu disco para você no domingo, depois do almoço. As ligações de domingo se transformaram em um ritual vigiado. Augusto sentava-se na poltrona da sala, folheando o jornal, mas eu sabia que estava ouvindo cada palavra. Tornei-me cuidadosa com o que dizia, respondendo com monossílabos às perguntas de minha mãe sobre se estava feliz, se estava tudo bem. Com o tempo, até mesmo sair para fazer compras se tornou um problema. Por que saiu sem me avisar? Ele perguntava quando chegava e descobria que eu havia ido ao mercadinho da esquina. E se acontecesse alguma coisa com você? Recife não é sua cidadezinha, Conceição. É perigoso. Comecei a perceber que, aos poucos, meu mundo estava encolhendo. Primeiro perdi o trabalho, depois as amizades, então a liberdade de falar com minha família, e agora até mesmo a liberdade de ir e vir estava sendo questionada. Era como se o apartamento, que antes me parecera um palácio, agora fosse diminuindo, as paredes se aproximando um pouco mais a cada dia. Em 1982, quando descobri que estava grávida, pensei que tudo mudaria. Um bebê traria alegria, um novo propósito. Talvez Augusto se tornasse mais brando, mais compreensivo. Ele recebeu a notícia com um misto de orgulho e preocupação. Agora você precisa se cuidar ainda mais, disse, passando a mão em meus cabelos. Não pode mais ficar andando por aí sozinha. E se passar mal? E se cair? Foi durante a gravidez que Augusto começou a me trancar em casa. A primeira vez aconteceu num dia comum. Eu estava com 7 meses de gravidez, o ventre proeminente e as costas doloridas pelo peso extra. Acordei com Augusto, já se arrumando para o trabalho, o som da água correndo no banheiro enquanto fazia a barba. Preparei seu café como sempre. O pão torrado na chapa, o café coado na hora, as 2 colheres de açúcar no canto da xícara. Tudo como ele gostava. Vou ao mercado hoje, comentei enquanto ele comia. Estamos sem verduras e queria comprar linha para terminar de bordar as fraldas do bebê. Augusto mastigou lentamente, tomou um gole de café e me olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem. Um misto de preocupação e autoridade. Não precisa ir, Conceição. Estamos no fim do mês, as filas vão estar enormes. Vou passar no mercado depois do trabalho e trago o que precisamos. Mas, Augusto, eu preciso da linha hoje. Queria aproveitar que estou me sentindo bem para terminar os bordados. Linha? Ele soltou uma risada curta. E desde quando isso é urgente? O bebê nem nasceu ainda, mulher. Insisti, explicando que precisava me ocupar, que ficar o dia todo sem fazer nada estava me deixando ansiosa. Falei sobre como o médico havia dito que caminhar um pouco era bom para a circulação. Usei todos os argumentos que consegui pensar. Augusto terminou o café em silêncio. Levantou-se, pegou sua pasta de couro e caminhou até a porta. Pensei que tinha conseguido convencê-lo. Então, ouvi o som que mudaria minha vida para sempre. Clique. A chave havia girado na fechadura, do lado de fora. Corri até a porta, incrédula, e girei a maçaneta. Nada aconteceu. Tentei novamente com mais força, chacoalhando a porta. Estava trancada. Augusto? Chamei, batendo na madeira. Augusto, abra a porta. Isso não tem graça. Silêncio. Ele já havia descido as escadas. Fiquei ali, parada em frente à porta,
a mão ainda na maçaneta, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Meu marido havia me trancado em casa, como se tranca um animal ou um objeto valioso que não se quer perder. As lágrimas vieram de repente, quentes e copiosas. Sentei-me no chão, encostada na porta, e chorei até sentir o bebê se mexer em meu ventre, como se estivesse protestando contra a minha angústia. Quando Augusto voltou, às 6 da tarde, eu estava sentada na mesma poltrona onde costumava costurar, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos tensas sobre a barriga. Por que me trancou? Perguntei assim que ele abriu a porta. Augusto entrou carregando 2 sacolas de compras, como se fosse mais um dia normal. Colocou as sacolas na bancada da cozinha e só então me olhou, com uma expressão de genuína surpresa. Ora, Conceição, foi para o seu próprio bem. Você está grávida? O médico disse que precisa repousar. E se você passasse mal na rua? E se alguém tentasse assaltá-la? Recife não é segura para uma mulher grávida andando sozinha. Mas você não tinha o direito de me trancar. Me senti uma prisioneira. Ele se aproximou, sentou-se ao meu lado e pegou minhas mãos. Seu tom era gentil, quase paternal. Querida, não seja dramática. Não é prisão, é proteção. Olhe, trouxe suas linhas. Ele tirou do bolso da camisa um pacotinho colorido. Azul, como você queria para os bordados do nosso filhinho. Fiquei olhando aquele pequeno pacote de linhas azuis, sentindo um nó na garganta. Parte de mim queria gritar, jogar aquelas linhas longe, exigir que nunca mais me trancasse. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, estava cansada demais para lutar. Além disso, ele havia lembrado da cor que eu queria. Havia pensado em mim. Talvez realmente estivesse apenas tentando me proteger. Obrigada, murmurei, pegando o pacote de linhas. Augusto sorriu, satisfeito, e foi para a cozinha guardar as compras. O assunto estava encerrado para ele. Mas para mim, aquele dia marcou o início de uma nova fase da minha vida, a fase em que me tornei, oficialmente, uma prisioneira em meu próprio lar. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada ao lado de Augusto, ouvindo sua respiração regular, mantive os olhos fixos no teto, onde as luzes dos carros que passavam na rua projetavam sombras dançantes. Minha cabeça fervilhava com pensamentos contraditórios. Parte de mim tentava racionalizar o que havia acontecido. Talvez Augusto estivesse realmente preocupado. A gravidez já era considerada de risco devido à minha pressão que às vezes subia, e o médico realmente havia recomendado repouso. Além disso, as notícias no jornal que Augusto lia todas as noites estavam sempre cheias de histórias sobre assaltos e violência na cidade. Mas outra parte de mim, uma parte que se recusava a ser silenciada, sabia que algo estava profundamente errado. Trancar alguém não é proteção, é controle. Não importa quão bonitas sejam as palavras usadas para justificar, não importa quão valiosos sejam os presentes oferecidos em compensação. As próximas semanas transcorreram em um estado de dormência emocional. Eu me movia pela casa como um fantasma, realizando minhas tarefas diárias de forma mecânica. Lavava, passava, cozinhava, bordava as roupinhas do bebê. Mas meu espírito parecia ter se desconectado do meu corpo. Cada manhã trazia consigo o mesmo ritual. Augusto se levantava, se arrumava, tomava café. Às vezes conversávamos sobre assuntos triviais, o tempo, os planos para o quarto do bebê, uma notícia do jornal. Outras vezes, o silêncio pesava entre nós como uma terceira presença na cozinha. E então, invariavelmente, ele pegava sua pasta, caminhava até a porta e girava a chave na fechadura. Clique. Eu havia começado a odiar aquele som. Comecei a viver pelos pequenos momentos de conexão com o mundo exterior. A varanda tornou-se meu refúgio, o único lugar onde podia sentir o vento no rosto, ver pessoas caminhando pelas ruas, ouvir as vozes e os sons da cidade. Passava horas ali, observando a vida acontecer lá embaixo, imaginando para onde iam todas aquelas pessoas, quais seriam suas histórias. Foi na varanda que notei pela primeira vez Dona Eunice.
uma senhora de seus 65 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque baixo, que vivia no apartamento ao lado. Ela costumava regar suas plantas todas as manhãs, exatamente às 9 horas. Às vezes, quando me via na varanda, acenava com um sorriso gentil. Eu retribuía timidamente, com medo de que Augusto pudesse aparecer e desaprovar mais essa pequena interação. Em uma manhã particularmente quente, enquanto Dona Eunice regava suas samambaias, ela quebrou o nosso silencioso ritual. Bom dia, minha jovem. Que barriga bonita. Para quando é o bebê? Olhei ao redor, nervosa, como se Augusto pudesse estar escondido em algum canto, ouvindo. Mas era uma preocupação tola. Ele estava no trabalho, a quilômetros de distância. Final de setembro. Respondi, surpresa com o quanto minha própria voz soava estranha aos meus ouvidos, como se não a usasse há muito tempo. Primeiro filho? Sim. O primeiro é sempre especial. Tenho um filho, Fernando. Já é homem feito, advogado. Vem me visitar toda quinta-feira. Ela sorriu com evidente orgulho. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui ao lado, viu? Gestantes às vezes têm desejos estranhos a qualquer hora do dia ou da noite. Murmurei um agradecimento e me recolhi para dentro do apartamento, sentindo uma mistura de gratidão pela gentileza daquela desconhecida e medo do que Augusto diria se soubesse da conversa. Mas aquela breve interação ficou comigo, como um pequeno ponto de luz em meio à escuridão que vinha tomando conta da minha vida. Os dias se arrastavam, cada um igual ao anterior. A barriga crescia, e com ela, minha ansiedade. Não sobre o parto ou sobre ser mãe. O que me aterrorizava era o depois. Como seria a minha vida com um bebê naquela prisão dourada? Augusto permitiria que eu saísse para levar a criança ao médico? Ou chamaria médicos em casa, mantendo-nos ambos isolados do mundo? À noite, quando Augusto voltava do trabalho, eu tentava parecer normal. Sorria quando ele falava sobre o dia no escritório. Concordava quando ele criticava algum colega, servia o jantar exatamente como ele gostava. Mas por dentro, eu estava gritando. Um grito silencioso que ninguém podia ouvir. Em uma dessas noites, enquanto lavava a louça do jantar, deixei um prato escorregar das mãos. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão foi como um trovão no silêncio do apartamento. Augusto veio correndo da sala, onde assistia ao Jornal Nacional. O que aconteceu? Você está bem? Havia genuína preocupação em sua voz. Desculpe, murmurei, já me abaixando para catar os cacos. Estava distraída e... Não, deixe isso. Ele me impediu de me abaixar. Você pode se cortar, eu limpo. Naquele momento, vendo Augusto de joelhos no chão da cozinha, catando cuidadosamente cada caco de porcelana, tive uma súbita e perturbadora compreensão. Este homem, que me trancava todos os dias, que controlava cada aspecto da minha vida, realmente acreditava que estava me protegendo. Em sua mente distorcida, eu era frágil demais, incapaz demais para enfrentar o mundo lá fora. E o mais assustador, eu estava começando a acreditar nisso também. Rafael nasceu em casa. Não em um hospital com médicos e enfermeiras, mas no nosso próprio quarto, com uma parteira indicada pela família de Augusto. Dona Jurema, uma senhora de mãos calejadas e olhar severo, que chegou em casa na noite anterior ao parto com uma sacola cheia de ervas e panos limpos. Hospital é lugar de doente, não de mulher parindo, disse Augusto quando o médico do pré-natal sugeriu um plano de parto no Hospital das Clínicas. Minha mãe pariu 6 filhos em casa, com a mesma parteira. Nunca houve problema. Não tive forças para argumentar. A gravidez havia drenado não apenas minha energia física, mas também minha capacidade de resistência. Após meses trancada naquele apartamento, eu havia aprendido a guardar meus protestos, a engolir minhas objeções. O trabalho de parto durou quase 20 horas. A dor era como nada que eu jamais houvesse experimentado. Uma força primordial que rasgava meu corpo de dentro para fora. Dona Jurema não permitiu que eu gritasse: assustar o bebê, que coisa mais feia!
Então mordi um pano dobrado, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto meu corpo lutava para trazer uma nova vida ao mundo. Augusto ficou na sala durante todo o processo, entrando ocasionalmente no quarto para verificar meu estado. Sua expressão oscilava entre orgulho e desconforto. Era como se ele quisesse testemunhar o nascimento de seu filho, mas não conseguisse suportar a visão do sofrimento necessário para que isso acontecesse. Quando finalmente ouvi o choro de Rafael, agudo, indignado, vibrante de vida, uma onda de amor tão intensa quanto inesperada varreu meu corpo exausto. Dona Jurema colocou aquele pequeno ser vermelho e enrugado sobre meu peito, e senti suas mãos minúsculas se abrindo e fechando, como se tentasse agarrar o mundo. "É um menino forte", declarou Dona Jurema, limpando as mãos em um pano. "Vai dar trabalho, esse aí." Augusto entrou no quarto, os olhos marejados ao ver o filho pela primeira vez. Ajoelhou-se ao lado da cama e, com uma delicadeza que eu já não via há muito tempo, tocou a cabecinha coberta por uma penugem escura. "Meu filho", murmurou, "meu filho." Aquele foi um momento de pura alegria em meio à escuridão que havia se tornado minha vida. Por algumas horas, esqueci que era uma prisioneira. Esqueci o som da chave girando na fechadura todas as manhãs. Esqueci o medo constante que havia se tornado meu companheiro. Naquele momento, eu era apenas uma mãe, deslumbrada com o milagre da vida que havia brotado de meu próprio corpo. Mas a realidade não tardou a mostrar suas garras. Com a chegada de Rafael, minha prisão ganhou novas dimensões. Agora, não era apenas a minha liberdade que estava em jogo, mas também a dele. Augusto, que sempre havia justificado seu controle como uma forma de me proteger, encontrou no bebê uma nova razão para reforçar as trancas e as regras. "Tem muita doença na rua", dizia enquanto girava a chave na fechadura pela manhã. "O menino precisa ficar protegido." No início, talvez por causa dos hormônios do pós-parto ou pelo cansaço extremo dos primeiros dias com um recém-nascido, aceitei essa lógica sem questionar. Rafael era tão pequeno, tão frágil. O mundo lá fora, com seus ruídos e sua poluição e seus perigos, parecia realmente ameaçador quando comparado ao nosso pequeno apartamento, onde cada objeto estava em seu devido lugar, onde o ar era filtrado por cortinas limpas, onde nada entrava sem a aprovação de Augusto. Nas primeiras semanas após o parto, Dona Jurema vinha todos os dias para me ajudar com o bebê e verificar minha recuperação. Era uma presença áspera, mas reconfortante, um vínculo, ainda que tênue, com o mundo exterior. Ela trazia notícias do bairro, comentava sobre o tempo, reclamava do preço do feijão. Pequenos fragmentos de normalidade que eu absorvia com avidez. Mas então, um mês após o nascimento, Augusto decidiu que não precisávamos mais de suas visitas. "Você já está recuperada", declarou, "e estamos gastando dinheiro à toa. Mulher nenhuma precisa de ajuda para cuidar do próprio filho." Assim, perdi também esse último contato com o exterior. Agora éramos apenas eu, Rafael e as paredes do apartamento. Oh, e claro, Augusto, que saía todas as manhãs e voltava todas as noites, trazendo consigo o cheiro da liberdade que eu não podia ter. O bebê tornou-se meu mundo, minha razão de viver, meu ponto de fuga. Passava horas observando seu rostinho durante o sono, maravilhada com cada pequena mudança. A forma como seus olhos, inicialmente de um azul leitoso, foram escurecendo até se tornarem castanhos como os meus. Os pequenos vincos que apareciam em suas bochechas quando sorria. O modo como suas mãozinhas se agitavam no ar quando estava empolgado. Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação crescente começou a tomar forma em minha mente. Que tipo de vida Rafael teria crescendo naquele ambiente opressivo? Como ele aprenderia sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida, se seu horizonte fosse limitado pelas paredes de um apartamento? Como eu poderia protegê-lo não apenas dos perigos lá fora, mas também da sombra sufocante que Augusto projetava sobre nossas vidas?
com a televisão controlada por Augusto, só ligada quando ele estava em casa e apenas para os programas que ele aprovava, e o rádio muitas vezes silenciado porque o barulho perturba o bebê. Meu único contato com o mundo exterior continuava sendo a varanda. Ali, com Rafael nos braços, eu observava a vida acontecendo lá embaixo. Mostrava a ele os carros passando, as pessoas caminhando, os pássaros voando. Inventava histórias sobre quem seriam aquelas pessoas, para onde estariam indo. Era nossa pequena janela para a liberdade. Dona Eunice continuava a cuidar de suas plantas na varanda ao lado. Agora, além de acenar, ela sorria para Rafael e fazia gracinhas à distância. O bebê, ainda pequeno demais para entender, reagia instintivamente à gentileza daquela senhora, agitando os bracinhos quando a via. Um dia, enquanto Augusto estava no trabalho, algo inusitado aconteceu. Ouvi um pequeno baque na varanda e, ao verificar, encontrei uma pedra pequena com um bilhete amarrado. Querida, percebi que você nunca sai. Está tudo bem? Se precisar de ajuda, coloque um vaso de planta no canto esquerdo da varanda. Aquele pequeno pedaço de papel foi como uma faísca acendendo algo dentro de mim que eu pensava estar completamente apagado. Esperança. Alguém havia notado. Alguém se importava. Alguém estava disposto a ajudar. Mas o medo, aquele velho companheiro, imediatamente sufocou a faísca. E se fosse uma armadilha? E se Augusto descobrisse? O que aconteceria comigo, com Rafael? Escondi o bilhete dentro de um livro de receitas que raramente usava, prometendo a mim mesma que pensaria no assunto mais tarde. Mas, no fundo, já sabia que não teria coragem de pedir ajuda. Não ainda. O medo havia criado raízes profundas demais em meu coração. Os meses que se seguiram foram uma dança delicada entre cuidar de Rafael, manter Augusto satisfeito e tentar preservar o pouco que restava de mim mesma. O bebê crescia rapidamente, seus olhos curiosos absorvendo o mundo limitado ao qual tinha acesso. Comecei a temer que ele nunca conheceria uma vida diferente daquela, trancado entre quatro paredes. Rafael era um bebê quieto, como se tivesse nascido já entendendo a necessidade de silêncio em nossa casa. Raramente chorava alto. Seus protestos eram mais como gemidos suaves que só uma mãe poderia interpretar. Quando Augusto estava em casa, o menino ficava ainda mais calado, como se sentisse a tensão no ar, a necessidade de não provocar o pai. À medida que Rafael crescia, tornava-se cada vez mais difícil mantê-lo entretido dentro do apartamento. Aos 8 meses, começou a engatinhar, explorando cada canto com uma curiosidade insaciável. Aos 10 meses, já se equilibrava nos móveis, tentando ficar de pé. O espaço, que já parecia pequeno para mim, tornou-se ainda mais apertado com uma criança em constante movimento. Ele precisa de sol, de ar fresco, comentei certa noite enquanto jantávamos. Rafael estava em seu cadeirão, brincando silenciosamente com pedacinhos de pão. Talvez pudéssemos levá-lo ao parque no domingo? Só uma horinha. Augusto levantou os olhos do prato, aquele olhar que eu já conhecia tão bem, um misto de irritação e incredulidade. Parque? Você tem ideia da quantidade de doenças que circulam nesses lugares cheios de crianças? Sem falar na sujeira, nos cachorros soltos, nos marginais que ficam observando famílias para assaltar depois. Ele balançou a cabeça, como se minha sugestão fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Se quiser que ele tome sol, leve-o à varanda. É perfeitamente seguro. Mas ele precisa conhecer outras crianças, Augusto. Interagir, brincar. Para quê? Para pegar maus hábitos? Para aprender palavrões com moleques mal educados? Não, Conceição. Nosso filho terá uma educação adequada, em casa, com valores corretos. Quando for a hora certa, encontraremos uma escola apropriada. Escola. A palavra ficou ecoando em minha mente pelos dias que se seguiram. Rafael um dia iria à escola. Teria que sair daquele apartamento, conviver com outras pessoas, viver no mundo real. Como ele se adaptaria depois de anos de isolamento? Como eu explicaria a ele que outras crianças não viviam trancadas?
Como justificaria o comportamento de seu pai? Essas preocupações me consumiam enquanto observava meu filho dormir, seu peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, alheio às complicações do mundo que o aguardava. Eu precisava fazer algo. Não podia permitir que Rafael crescesse sem conhecer a vida além daquelas paredes, sem experimentar a liberdade que eu havia perdido. Mas o que poderia fazer? Para onde iria com uma criança pequena, sem dinheiro próprio, sem trabalho, sem apoio familiar próximo? Meus pais moravam a centenas de quilômetros de distância, e nossas conversações telefônicas, sempre vigiadas por Augusto, haviam se tornado tão superficiais e espaçadas que eu mal sabia como estavam. Comecei a elaborar pequenos atos de resistência, tão sutis que Augusto jamais notaria. Quando ele saía para trabalhar, em vez de ligar a televisão no canal de desenhos que ele aprovava, contava histórias para Rafael. Histórias sobre um mundo além do nosso apartamento, sobre florestas e oceanos, sobre crianças que podiam correr livremente sob o sol. Cantava canções da minha infância, aquelas que minha mãe cantava enquanto costurava. Mostrava fotos em revistas velhas, apontando para paisagens, animais, pessoas diferentes. Era pouco, eu sabia. Mas era o que podia fazer naquele momento. Um pequeno esforço para garantir que, mesmo vivendo em uma gaiola, meu filho soubesse que existia um céu lá fora. Durante esse período, o bilhete de Dona Eunice permanecia escondido no livro de receitas, ocasionalmente retirado quando Augusto não estava em casa. Eu o lia repetidamente, como se as palavras pudessem mudar, como se de alguma forma aquele pedaço de papel pudesse me oferecer uma saída que eu ainda não conseguia ver. Quando Rafael completou 1 ano, Augusto permitiu uma pequena celebração. Apenas nós 3, claro, mas comprou um bolo na confeitaria do bairro e até mesmo alguns balões coloridos. Ver meu menino batendo palmas diante das velhinhas, seus olhinhos arregalados com o fascínio das pequenas chamas, trouxe uma alegria que há muito não sentia. Mas também intensificou a dor de saber que ele não tinha amiguinhos para compartilhar aquele momento, não tinha primos ou avós presentes, não tinha nada além de seus pais e daquele apartamento que era tanto seu lar quanto sua prisão. Naquela noite, depois que Rafael dormiu e Augusto assistia ao jornal na sala, fiquei na varanda olhando as estrelas. Dona Eunice estava em sua varanda também, regando suas plantas mesmo àquela hora tardia. "Como foi a festinha?" perguntou ela em voz baixa, para que Augusto não ouvisse da sala. Fiquei surpresa que ela soubesse sobre o aniversário. "Vi os balões pela janela", explicou, como se lesse meus pensamentos. "Seu menino já está fazendo 1 aninho, não é? Como o tempo passa." Assente, um nó na garganta me impedindo de falar. "Ele vai precisar ir à escola logo, sabia? Crianças precisam conviver com outras crianças. É assim que aprendem a viver em sociedade." Suas palavras, tão simples e óbvias, atingiram-me como um soco no estômago. Era exatamente o que eu vinha pensando, o que me atormentava nas noites sem sono. "Qualquer dia desses, passe aqui para um café", continuou ela, como se convidasse uma vizinha normal, uma mulher que podia simplesmente sair de casa quando quisesse. "Traga o pequeno. Tenho bombons que meu Fernando traz quando me visita. Criança adora bombom." Sorri tristemente e murmurei um "obrigada", sabendo que nunca poderia aceitar o convite. Em seguida, recolhi-me para dentro do apartamento antes que Augusto notasse a conversa. Aquela noite foi especialmente difícil. Deitada ao lado de Augusto, que dormia profundamente, revirei-me na cama por horas, pensando no futuro de Rafael, no meu próprio futuro. A ideia de passar o resto da vida naquela situação era insuportável, mas a alternativa, fugir para o desconhecido com uma criança pequena, parecia igualmente aterrorizante. O que Dona Eunice havia dito sobre a escola continuava a ecoar em minha mente. Rafael precisaria estudar. Augusto não poderia impedir isso para sempre. Não se quisesse que o filho tivesse uma educação adequada, algo que ele sempre valorizava em suas falas. Talvez essa fosse a brecha que eu precisava. Talvez, quando chegasse a hora de matricular Rafael na escola,
eu pudesse começar a reconquistar pequenos fragmentos de liberdade. Era um plano frágil, uma esperança distante. Mas naquele momento, agarrei-me a ela como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio à tempestade. Quando Rafael completou 2 anos, tomei coragem. Uma manhã, depois que Augusto saiu para trabalhar, peguei o vaso de violetas que mantinha na sala e o coloquei no canto esquerdo da varanda, exatamente como o bilhete de Dona Eunice havia instruído. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvi-lo. Não demorou muito para que Dona Eunice aparecesse em sua varanda, aparentemente para regar suas plantas como de costume. Quando viu o vaso de violetas, lançou-me um olhar rápido e discreto e assentiu quase imperceptivelmente. No dia seguinte, encontrei um envelope que havia sido deslizado por baixo da porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-lo. Dentro havia uma chave e um bilhete. Essa é a cópia da chave do seu apartamento. Meu filho Fernando é advogado e está disposto a ajudá-la. Estaremos esperando por você na quinta-feira, às 10h, quando sei que seu marido estará no trabalho. Traga documentos seus e das crianças, se tiver. Escondi o envelope dentro do mesmo livro de receitas onde guardava o primeiro bilhete. Uma chave, uma saída, uma possibilidade. Era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Os próximos dias foram um turbilhão de ansiedade e dúvidas. E se fosse uma armadilha? E se Augusto soubesse? Pior, e se eu fugisse e ele me encontrasse? Ele sempre dizia que mulher separada não tem valor e que ninguém vai querer uma mulher com 2 filhos. Para onde eu iria? Como sobreviveria? Na quarta-feira à noite, enquanto preparava o jantar, Augusto começou a gritar com Rafael porque ele havia derrubado um copo d'água na sala. Vi meu filho de 2 anos trêmulo, tentando se esconder atrás de mim, seus olhinhos arregalados de medo. Naquele momento, tomei minha decisão. Na quinta-feira, às 10h da manhã, com o coração na garganta, usei a chave que Dona Eunice havia me dado. A porta se abriu sem dificuldade. Peguei Rafael no colo, uma pequena bolsa com algumas mudas de roupa e nossos documentos, e saí para o corredor. O mundo além daquela porta parecia surreal. O corredor do prédio, que eu mal lembrava como era, parecia estranhamente amplo e luminoso. O cheiro de cera no piso, o som distante de uma televisão vindo de outro apartamento, o ar mais fresco que circulava, tudo parecia intensificado, quase alucinante após tanto tempo de confinamento. Hesitei por um momento parada em frente à porta do apartamento de Dona Eunice. E se Augusto voltasse mais cedo? E se alguém o informasse que me viu saindo? O medo era como uma corrente invisível puxando-me de volta para minha prisão. Mas então Rafael, em meus braços, apontou para uma borboleta que passava pelo corredor, vinda de alguma janela aberta. "Lela!" exclamou ele, com a pronúncia ainda imperfeita de uma criança. "Lela, mamãe!" A alegria em sua voz, a curiosidade em seus olhos diante de algo tão simples quanto uma borboleta, aquilo me deu a coragem que precisava. Bati suavemente na porta do apartamento 302. Dona Eunice abriu quase imediatamente, como se estivesse aguardando atrás da porta. Seu rosto se iluminou quando me viu, mas logo sua expressão mudou para preocupação. "Entre, minha filha", disse, abrindo mais a porta. "Rápido." O apartamento de Dona Eunice era quase um espelho do nosso em termos de layout, mas infinitamente mais acolhedor. Plantas por toda parte, em prateleiras, penduradas no teto, em vasos no chão. O cheiro de café fresco e algo doce assando no forno. Uma televisão ligada em volume baixo, sintonizada em um programa de culinária. "Você veio", disse ela, fechando a porta atrás de nós. Estava começando a temer que tivesse mudado de ideia. "Quase mudei", confessei, colocando Rafael no chão. Ele imediatamente começou a explorar o novo ambiente, fascinado pelas plantas e pelos objetos coloridos. "Tenho muito medo, Dona Eunice." "É natural, minha filha, mas você deu o primeiro passo que é sempre o mais difícil."
Ela me guiou até a sala, onde um homem de meia idade aguardava, sentado em uma poltrona. Tinha o mesmo nariz afilado de Dona Eunice e olhos bondosos atrás de óculos de armação escura. "Este é meu filho, Fernando", apresentou ela. "Advogado, ele vai ajudá-la." Fernando levantou-se e estendeu a mão. Seu aperto era firme, reconfortante. "Dona Conceição", disse ele, "minha mãe me contou sobre sua situação. Quero que saiba que o que seu marido faz é crime. Você tem direitos, e vamos fazer de tudo para protegê-la e a seu filho." Crime. A palavra ecoou em minha mente. Nunca havia pensado na minha situação nesses termos. Para mim, era simplesmente a vida que eu levava, o casamento que eu tinha. Saber que havia um nome para aquilo, que havia leis que poderiam me proteger, foi como ter um peso removido dos ombros, um peso cuja existência eu mal reconhecia até então. Fernando explicou, em termos simples, que eu poderia pedir a separação e a guarda de Rafael. Falou sobre abrigos para mulheres em situação de violência, sobre programas de assistência social, sobre possibilidades de trabalho. Cada palavra abria uma nova porta em um mundo que eu pensava estar fechado para sempre. Mas então, olhando para o relógio, percebi que já eram quase meio-dia. Augusto às vezes ligava para casa no horário do almoço para verificar se eu estava lá. Se não atendesse, "Preciso voltar", disse, levantando-me abruptamente. "Ele pode ligar, pode desconfiar." Fernando e Dona Eunice trocaram olhares preocupados. "Conceição", disse Fernando, "você não precisa voltar. Podemos ir direto à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, depois para um abrigo temporário, até organizarmos tudo." A ideia de nunca mais voltar para aquele apartamento, de nunca mais ouvir o som da chave girando na fechadura, era tentadora. Mas o medo, aquele velho companheiro, sussurrava em meu ouvido, lembrando-me das ameaças veladas de Augusto, de suas conexões, de sua capacidade de fazer minha vida um inferno se eu o desafiasse. "Não posso", murmurei. "Não ainda. Preciso planejar melhor, preciso me preparar." Fernando parecia querer argumentar, mas Dona Eunice colocou uma mão em seu braço, silenciando-o com um olhar. Ela entendia o medo, entendia a necessidade de tempo. "Tudo bem, minha filha", disse ela, "mas leve isso." Entregou-me um pequeno papel com 2 números de telefone. "O primeiro é daqui de casa, o segundo é do escritório de Fernando. Se precisar, a qualquer hora, ligue." Guardei o papel no bolso da saia e peguei Rafael, que protestou por ter que abandonar sua exploração. Dona Eunice me acompanhou até a porta. "Você é mais forte do que pensa, Conceição", disse ela, segurando minhas mãos por um momento. "Lembre-se disso." Voltei para o apartamento 301 com o coração dividido entre esperança e terror. Coloquei tudo de volta em seu lugar, guardei a pequena bolsa com roupas sob a cama e tentei agir normalmente quando Augusto chegou à noite. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu havia provado o sabor da liberdade, mesmo que por apenas algumas horas. Havia falado com pessoas que não me julgavam, que queriam me ajudar. Havia visto um caminho possível para fora daquela prisão. O que eu não sabia é que, por vezes, o caminho para a liberdade não é uma linha reta. É um labirinto de avanços e recuos, de esperanças e desilusões. Nas semanas que se seguiram àquela primeira fuga, vivi em um estado constante de alerta. Cada som, cada olhar de Augusto, cada comentário aparentemente casual era analisado, dissecado, em busca de sinais de que ele sabia o que eu havia feito. Mas ele continuava sua rotina como sempre, saindo cedo para trabalhar, ligando ocasionalmente durante o dia, voltando à noite para jantar e assistir à televisão. Comecei a planejar minha próxima saída. Estudava a rotina de Augusto, tentando identificar os momentos mais seguros. Fazia pequenas listas mentais do que precisaria levar, do que diria, de como agiria. O papel com os telefones de Fernando e Dona Eunice tornou-se meu talismã, escondido dentro de uma meia na gaveta de roupas íntimas. Rafael, alheio ao turbilhão em minha mente, continuava crescendo.
Aos 2 anos e meio, já falava frases completas, embora com a pronúncia ainda imperfeita das crianças pequenas. Sua curiosidade pelo mundo era insaciável. A cada objeto novo que encontrava, a cada palavra nova que aprendia, seus olhos brilhavam com uma intensidade que me lembrava quão importante era minha missão de libertá-lo daquela vida confinada. 1 mês após minha primeira visita à dona Eunice, descobri que estava grávida novamente. A notícia caiu como uma bomba em meus planos recém-formados. Como poderia fugir com 2 crianças? Como sobreviveria lá fora, sem trabalho, agora não apenas com um filho pequeno, mas com um bebê a caminho? Quando contei a Augusto sobre a gravidez, sua reação foi uma mistura de orgulho e irritação. Tão cedo assim? Questionou, franzindo o senho. Rafael ainda é praticamente um bebê. Não foi algo planejado, respondi, evitando seus olhos. Ele soltou um suspiro exasperado. Agora temos que reorganizar tudo. O quarto, as despesas. E você vai precisar de ajuda com 2 pequenos. Talvez tenha que chamar sua mãe para passar uma temporada. A menção à minha mãe acendeu uma pequena chama de esperança. Se ela viesse, talvez pudesse ser uma aliada. Talvez, com ela presente, Augusto afrouxasse um pouco o controle. Talvez, mas a esperança durou pouco. Nas semanas seguintes, Augusto nunca mais mencionou trazer minha mãe. Em vez disso, tornou-se ainda mais controlador, justificando suas atitudes com preocupações sobre minha saúde e a do bebê. Nada de ficar na varanda com esse vento, ordenava. Nada de comer isso ou aquilo, nada de pegar peso, mesmo que seja Rafael. O cerco estava se fechando novamente. A pequena janela de liberdade que eu havia vislumbrado parecia estar se fechando diante dos meus olhos. Durante esse período, não consegui visitar Dona Eunice novamente. Augusto estava mais presente, tirando dias de folga para cuidar de mim durante a gravidez, ligando mais vezes durante o dia. Era como se tivesse um sexto sentido, percebendo que algo havia mudado, que eu estava diferente. No 5º mês de gravidez, quando minha barriga já estava visível sob os vestidos largos que usava, algo aconteceu. Uma manhã, depois que Augusto saiu, bateram à porta. Congelei onde estava, na cozinha, lavando a louça do café da manhã. Ninguém nunca batia à nossa porta. Augusto não recebia visitas, e eu, obviamente, não tinha permissão para convidar ninguém. As batidas continuaram, suaves, mas insistentes. Rafael, que brincava na sala, correu para a porta com a curiosidade típica das crianças. — Quem é, mamãe? Quem é? — Shh, meu bem, sussurrei, secando as mãos no avental. Não faça barulho. Aproximei-me da porta com cautela. Não havia olho mágico, então não tinha como saber quem estava do outro lado. Podia ser qualquer pessoa. Um vendedor, um vizinho ou... Augusto, tendo esquecido suas chaves? Mas ele teria anunciado sua presença. — Quem é? Perguntei, mantendo a voz baixa. — Dona Conceição? — Sou eu, Fernando, filho da Dona Eunice. Meu coração disparou. — Fernando? Aqui? Agora? — O que houve? Perguntei sem abrir a porta. — Minha mãe sofreu uma queda ontem à noite. Está no hospital. Antes de ser levada, pediu que eu viesse avisá-la. Ela se preocupa com você. Hospital. Dona Eunice. Minha única aliada, minha única conexão com o mundo exterior, estava ferida, longe. Abri a porta apenas o suficiente para ver o rosto de Fernando. Ele parecia cansado, preocupado. — Como ela está? Perguntei. — Estável. Quebrou o fêmur. Vai precisar de cirurgia e depois de reabilitação. Provavelmente ficará fora por algumas semanas, talvez meses. Senti um peso esmagar meu peito. Semanas. Meses. Sem Dona Eunice por perto, sem seus olhos vigilantes, sem a possibilidade de sua ajuda. — Sinto muito, murmurei, genuinamente triste pela senhora que havia arriscado tanto para me ajudar. Fernando lançou um olhar rápido para minha barriga visível sob o vestido. — Você está... Assenti, sem necessidade de palavras. Ele suspirou profundamente.
Isso complica as coisas. Eu sei. Mas não muda o fato de que você precisa sair daqui, Dona Conceição. Agora mais do que nunca. Rafael se aproximou, curioso com o estranho à porta. Fernando sorriu para ele, um sorriso gentil que fez meu filho se esconder atrás das minhas pernas, tímido. Olá, rapazinho, disse Fernando, abaixando-se para ficar na altura de Rafael. Como você se chama? Fael, respondeu ele, ainda parcialmente escondido. Rafael é um nome bonito. Sabia que significa Deus curou? É um nome de força. Meu filho sorriu, encantado com a atenção. Fernando se levantou e me entregou um pequeno cartão. Meu novo número de escritório. O antigo mudou. E este? Ele apontou para um segundo número escrito à mão no verso do cartão. É de uma amiga minha que trabalha em um abrigo para mulheres. Ela pode ajudar quando você estiver pronta. Peguei o cartão, mãos trêmulas. Obrigada. Não demore muito, Dona Conceição, disse ele, olhos fixos nos meus. Cada dia aqui é um dia perdido da sua vida e da vida dos seus filhos. Depois que Fernando se foi, passei o resto do dia em um estado de agitação interna. Suas palavras ecoavam em minha mente. Cada dia aqui é um dia perdido da sua vida e da vida dos seus filhos. Ele estava certo, eu sabia. Mas a perspectiva de fugir agora, grávida, com um filho pequeno e sem a rede de segurança que Dona Eunice representava, era aterrorizante. Por outro lado, esperar até que o bebê nascesse significaria ficar mais tempo presa, e depois seria ainda mais difícil fugir com 2 filhos pequenos. Era um dilema sem solução fácil, uma encruzilhada onde qualquer caminho escolhido parecia assustador e incerto. Naquela noite, Augusto chegou em casa mais cedo que o habitual. Trazia um pacote embrulhado em papel de presente. Para o bebê, disse, entregando-me o pacote com um sorriso que não via há muito tempo. Dentro havia um pequeno macacão amarelo, tão pequeno que cabia na palma da minha mão. É lindo, murmurei, tocando o tecido macio. Amarelo serve para menino ou menina, explicou ele, orgulhoso de sua escolha prática. Assim não precisamos comprar roupas novas se for diferente do que esperamos. Aquele gesto, tão simples e aparentemente carinhoso, me deixou confusa. Este era o mesmo homem que me trancava em casa, que controlava cada aspecto da minha vida, que me isolava do mundo. Como podia também ser o homem que pensava em detalhes como a cor de uma roupinha de bebê? Essa dualidade, o monstro e o homem, sempre foi o que tornava tudo tão complicado. Se Augusto fosse apenas cruel, seria mais fácil odiá-lo, mais fácil partir. Mas havia esses momentos, esses lampejos do homem por quem me apaixonei uma vez, que me deixavam em dúvida, que alimentavam a pequena voz que sussurrava. Talvez ele mude. Talvez com outro filho as coisas fiquem melhores. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Augusto não mudaria, a prisão não desapareceria, e meus filhos cresceriam nas sombras, a menos que eu encontrasse a coragem para quebrar aquelas correntes. Clara nasceu em uma manhã chuvosa de junho de 1986. Diferente de Rafael, que veio ao mundo no conforto duvidoso do nosso quarto, Clara nasceu no Hospital das Clínicas. Augusto finalmente cedera aos argumentos do médico sobre os riscos de um segundo parto domiciliar, especialmente porque eu havia tido pressão alta nos últimos meses da gravidez. O nascimento de Clara foi mais rápido e menos doloroso que o de Rafael. Quando a colocaram em meus braços pela primeira vez, notei imediatamente a diferença entre meus filhos. Enquanto Rafael havia chegado ao mundo protestando em alto e bom som, Clara era quieta, observadora. Seus olhos, grandes e escuros como os do irmão, pareciam muito sábios para um ser tão pequeno. Ela já sabe, pensei, enquanto admirava seu rostinho sereno. Já sabe que neste mundo, às vezes é melhor ficar em silêncio. O retorno para casa após o nascimento de Clara marcou o início de uma nova fase ainda mais desafiadora. Agora, além de cuidar de Rafael,
que acabara de completar 3 anos, tinha que dar conta das necessidades constantes de um recém-nascido. Mamadas a cada 3 horas, fraldas para trocar, roupinhas para lavar, tudo isso enquanto tentava manter a casa em ordem para evitar as críticas de Augusto. O cansaço tornou-se meu estado permanente. Dormia em pequenos intervalos, sempre com um ouvido atento ao choro de Clara ou aos chamados de Rafael. Augusto, embora obviamente orgulhoso de seus 2 filhos, especialmente de Clara, sua princesinha, como começou a chamá-la, era de pouca ajuda prática. Seu papel de pai consistia mais em admirar os filhos quando estavam limpos e sorridentes, e desaparecer para a sala quando choravam ou precisavam ser alimentados. Durante esse período, a possibilidade de fuga parecia cada vez mais distante. Como poderia sair com 2 crianças pequenas? Para onde iria? Como sobreviveria? O cartão de Fernando permanecia escondido junto com o anterior, raramente consultado, mas nunca esquecido. Dona Eunice, após meses de recuperação, finalmente retornou ao apartamento ao lado. A primeira vez que a vi na varanda, apoiada em uma bengala, senti um alívio tão grande que quase chorei. Ela sorriu para mim, acenando com sua mão livre, e fez um gesto silencioso, indicando a pequena Clara em meus braços. Apresentei-lhe minha filha à distância, erguendo-a ligeiramente para que a vizinha pudesse vê-la melhor. Mas a proximidade de Dona Eunice, embora reconfortante, não mudava minha situação imediata. Os dias continuavam a se arrastar, cada um igual ao anterior, marcados apenas pelo crescimento das crianças. Rafael começava a fazer perguntas difíceis de responder. "Por que não podemos ir ao parque como o menino da televisão?" perguntava ele, depois de assistir a um desenho animado onde uma família passeava ao ar livre. "Por que o papai tem chave e a gente não?" questionou certa vez, observando Augusto sair para trabalhar. Para essas perguntas, eu não tinha respostas que fizessem sentido, nem para ele, nem para mim mesma. Foi no final de 1987, quando Clara tinha pouco mais de 1 ano e Rafael aproximava-se dos 5, que comecei a notar algo preocupante no comportamento do meu filho. Rafael, que sempre fora um menino curioso e falante, pelo menos quando Augusto não estava por perto, começou a ficar cada vez mais quieto. Assustava-se com sons altos, retraía-se quando Augusto entrava em um cômodo e às vezes passava horas simplesmente sentado, olhando pela janela da sala para o mundo lá fora. Clara, por sua vez, parecia estar seguindo o mesmo caminho. Com pouco mais de 1 ano, falava muito menos do que Rafael falava na mesma idade. Raramente chorava ou reclamava, como se já entendesse que naquela casa era melhor não fazer barulho. Ver meus filhos se transformando em pequenas sombras silenciosas era como assistir a um lento naufrágio. Cada dia trazia novas evidências de que o isolamento estava afetando não apenas a mim, mas também a eles, de maneiras que poderiam deixar cicatrizes permanentes. Uma tarde, enquanto Augusto estava no trabalho, Rafael teve uma pequena crise. Havia derrubado sua xícara de leite no chão da cozinha e o líquido branco espalhou-se pelo piso recém-lavado. Em vez de simplesmente pedir desculpas ou até mesmo ignorar o incidente, como muitas crianças fariam, meu filho entrou em pânico. "Desculpa, mamãe, desculpa", repetia entre soluços, tentando limpar o leite com suas pequenas mãos. "Não conta pro papai, por favor, não conta." Ver meu filho de apenas 4 anos em tal estado de terror por um erro tão trivial foi como levar um tapa na cara. Aquela não era uma reação normal de uma criança. Era a reação de alguém que vivia constantemente com medo. Abracei Rafael, sussurrando que estava tudo bem, que acidentes acontecem, que o papai nem precisava saber. Ele se acalmou em meus braços, ainda soluçando ocasionalmente, seu corpinho tremendo como uma folha ao vento. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e Augusto assistia a um programa na televisão, fiquei na varanda olhando as estrelas, pensando no futuro. Rafael logo teria idade para ir à escola. Como explicaria a ele que outras crianças não viviam como nós?
Como justificaria o fato de que, enquanto outras mães levavam seus filhos para a escola, ele provavelmente seria levado apenas por seu pai, se Augusto sequer permitisse que estudasse fora de casa? Dona Eunice apareceu em sua varanda, como se sentisse minha agitação interna. "Boa noite, Conceição", disse ela em voz baixa. "Sua menina já está dormindo?" Assenti. "Clara e Rafael. Os dois já estão na cama." "Rafael já está grande", comentou ela. "Deve estar quase na idade escolar, não?" "Em fevereiro completa 5 anos", respondi, um nó se formando em minha garganta. "Sabe", continuou Dona Eunice, fingindo ajustar uma de suas plantas. "Na semana passada, vi uma mãe matriculando o filho na escola aqui perto, a Escola Municipal Dom Pedro. É um lugar bonito, bem cuidado. As crianças parecem felizes lá." Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Uma escola perto. Uma possibilidade. "Seu filho precisa estar matriculado para o próximo ano letivo", acrescentou ela, olhando diretamente para mim agora. "Se precisar de ajuda para isso, já sabe o que fazer." Naquela mesma noite, recebi outro bilhete, jogado novamente com uma pequena pedra na varanda. "Seu filho está em idade escolar. Se precisar de ajuda para matriculá-lo, coloque o vaso de plantas no canto esquerdo da varanda." Foi como se um raio caísse sobre minha cabeça. Rafael precisava ir à escola. E Clara, em poucos anos, também precisaria. Meus filhos viviam tão isolados quanto eu. Rafael já demonstrava sinais de timidez excessiva, assustando-se com sons altos, e Clara mal falava. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, arroz, feijão e um pedaço de carne que precisava durar 3 dias, ouvi o noticiário que Augusto assistia. Falavam sobre uma nova lei que garantia mais direitos às mulheres, fruto dos movimentos feministas dos anos 70 e 80. Augusto resmungou algo como: "essas mulheres desocupadas querendo acabar com as famílias tradicionais." No dia seguinte, coloquei o vaso de violetas no canto esquerdo da varanda. 2 semanas depois, quando Augusto saiu para trabalhar, encontrei um envelope que havia sido deslizado por baixo da porta. Dentro, havia uma chave e um bilhete. "Essa é a cópia da chave do seu apartamento. Meu filho Fernando é advogado e está disposto a ajudá-la. Estaremos esperando por você na quinta-feira, às 10 horas, quando sei que seu marido estará no trabalho. Traga documentos seus e das crianças, se tiver." Passei 3 dias em agonia. E se fosse uma armadilha de Augusto? E se ele soubesse? Pior, e se eu fugisse e ele me encontrasse? Ouvi tantas vezes que mulher separada não tem valor e que ninguém vai querer uma mulher com 2 filhos. Na quarta-feira à noite, Rafael derrubou outro copo d'água, desta vez na frente de Augusto. A reação foi desproporcional. "Que moleque desastrado!" gritou ele, fazendo Rafael se encolher de medo. "É assim que você o educa, Conceição, para ser um inútil que não sabe nem segurar um copo direito?" Vi meu filho trêmulo, tentando se esconder atrás de mim, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Algo que havia sido esticado até o limite durante anos, finalmente se rompeu. Eu poderia suportar o confinamento, o controle, até mesmo o ocasional desprezo, mas não permitiria que meus filhos crescessem no medo. Não deixaria que suas luzes fossem diminuídas até se tornarem tão opacas quanto a minha havia se tornado. Na manhã de quinta-feira, 22 de setembro de 1988, acordei antes do amanhecer. Ao meu lado, Augusto ainda dormia profundamente. Observei seu rosto por um momento, as linhas de expressão suavizadas pelo sono, a respiração ritmada, a vulnerabilidade que só demonstrava quando inconsciente. Por um instante, tive um vislumbre do homem por quem me apaixonei há tantos anos, o jovem funcionário público que me trazia chocolates e livros durante o namoro. Mas aquele homem havia se transformado no carcereiro que, em poucas horas, giraria a chave na fechadura e me deixaria presa por mais um dia.
O homem que fazia meu filho de 5 anos tremer de medo por derrubar um copo d'água. Levantei-me silenciosamente e fui para o banheiro. Olhei-me no espelho. Realmente olhei, pela primeira vez em muito tempo. A mulher que me encarava de volta parecia uma estranha. Cabelos sem corte há anos, olheiras profundas, lábios quase sempre comprimidos em uma linha tensa. Onde estava a jovem professora cheia de sonhos que eu havia sido? Onde estava seu brilho, sua curiosidade, sua alegria? Não havia tempo para essas reflexões agora. Tinha uma missão, um plano, um propósito. Voltei para o quarto, vesti-me e preparei o café da manhã como em qualquer outro dia. Augusto acordou, tomou sua xícara de café com 2 colheres de açúcar, comeu o pão torrado na chapa. Falou sobre uma reunião importante que teria aquele dia, sobre como o chefe estava pressionando todo o departamento por causa de prazos apertados. Vou chegar tarde hoje, comentou, ajeitando a gravata. Talvez depois das 8, nem me espere para jantar. Assenti, tentando conter o súbito solavanco de esperança. Mais tempo. Teríamos mais tempo para nos afastar, para nos esconder, se necessário. As crianças estão bem? Perguntou ele, um gesto raro de preocupação. Ainda dormindo, respondi. Rafael teve um pouco de tosse durante a noite, mas nada grave. Ele assentiu, pegou sua pasta e caminhou até a porta. Ali, virou-se brevemente. Conceição, sobre ontem à noite. Acho que fui um pouco duro com o menino. Explique a ele que papai só quer que ele cresça forte e responsável, certo? Antes que eu pudesse responder, ele havia saído, a porta se fechando atrás dele. E então, o som que me assombrava há anos. Clique. A chave girando na fechadura, pela última vez. Assim que seus passos desapareceram pela escada, entrei em ação. Primeiro fui ao quarto das crianças. Rafael dormia tranquilamente, um braço jogado por cima da irmã mais nova, como se a protegesse mesmo no sono. Clara, com seus grandes olhos fechados, parecia uma boneca, tão quieta e serena. Sentei-me na beirada da cama e toquei suavemente o ombro de Rafael. Filho, acorde, sussurrei. Temos uma aventura hoje. Seus olhos se abriram lentamente, confusos no primeiro momento, depois curiosos. Que aventura, mamãe? Vamos visitar uma amiga, a senhora do apartamento ao lado, que tem todas aquelas plantas bonitas na varanda. Lembra dela? Ele assentiu, sentando-se na cama, já empolgado com a perspectiva de algo diferente em sua rotina monótona. E depois vamos conhecer outros lugares, talvez um parque, com balanços e escorregadores. O que acha? Seus olhos se arregalaram com uma mistura de descrença e excitação. O papai vai com a gente? Uma pergunta simples e inocente, mas que carregava tanto peso. Não, meu amor. Hoje é só a gente. Você, eu e a Clara. Um passeio especial. Enquanto Rafael se vestia com as roupas que separei, acordei Clara. Ela abriu os olhos imediatamente, como sempre fazia, atenta, observadora, cautelosa até mesmo ao despertar. Bom dia, meu anjinho, murmurei, beijando sua testa. Hoje vamos passear, viu? Ela não disse nada, apenas me observou com aqueles olhos enormes, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo. Troquei-a, vestia com um vestidinho azul que minha mãe havia enviado pelo correio no Natal passado, e penteei seus cabelos escuros, ainda ralos e finos. Enquanto as crianças tomavam um rápido café da manhã, fui até o quarto e peguei a pequena bolsa que havia preparado dias antes. Não era grande coisa, algumas mudas de roupa para mim e para as crianças, as certidões de nascimento que consegui encontrar escondidas na gaveta do criado mudo de Augusto, minha carteira de identidade já amarelada pelo tempo, nossa certidão de casamento. Hesitei por um momento, olhando ao redor do quarto que compartilhei com Augusto por quase 10 anos. O lugar onde meus filhos nasceram, onde vivi momentos de terror e, ocasionalmente, de felicidade. Queria levar algo mais, alguma lembrança, algum objeto que representasse os poucos momentos bons que tivemos.
mas nada parecia importante o suficiente para ocupar espaço na pequena bolsa. No último instante, peguei a foto de casamento que ficava na estante da sala. Não por Augusto, mas porque era a última imagem que tinha dos meus pais, que apareciam ao fundo, sorrindo orgulhosos. Coloquei-a dentro de um livro de histórias infantis para protegê-la e guardei na bolsa. De volta à cozinha, encontrei Rafael ajudando Clara a comer, limpando o mingau que escorria pelo seu queixo com um guardanapo. Meu coração se apertou diante daquela cena. Meus filhos, tão pequenos, já tinham aprendido a cuidar um do outro, a se proteger mutuamente em um ambiente hostil. "Estão prontos, meus amores?" perguntei, tentando manter a voz firme, escondendo o turbilhão de emoções que ameaçava me arrastar para o fundo. Rafael assentiu, ajudando Clara a descer da cadeira. "Para onde vamos, mamãe?" perguntou ele curioso. "Primeiro vamos conhecer a casa da vizinha. Depois veremos." Peguei Clara no colo, ajeitei a bolsa no ombro e estendi a mão para Rafael. Caminhamos juntos até a porta. Tirei do bolso a chave que Dona Eunice havia me dado, a chave que, por tanto tempo, representou a possibilidade de liberdade, e finalmente a usei pela última vez. A porta se abriu, e pela primeira vez em anos, não senti medo ao cruzar aquela soleira. Senti outra coisa: determinação. O corredor do prédio parecia diferente naquela manhã, mais luminoso, mais amplo, quase acolhedor. Rafael apertava minha mão com força, seus olhos arregalados diante da aventura inesperada. Clara, em meu colo, olhava ao redor com a seriedade que parecia fazer parte de sua personalidade desde o nascimento. Parei em frente à porta do apartamento 302. Minha mão tremia ligeiramente quando bati, 3 toques suaves. Segundos depois, Dona Eunice abriu a porta como se estivesse esperando por nós. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas que falavam de uma vida longa e não necessariamente fácil, brilharam ao nos ver. "Vocês vieram", disse ela, um sorriso iluminando seu rosto envelhecido. Entrem rápido." Cruzamos a soleira de sua porta como náufragos, chegando a uma praia depois de dias à deriva. O apartamento de Dona Eunice era um oásis de vida, plantas por toda parte, em vasos coloridos no chão, em prateleiras nas paredes, penduradas no teto em macramês elaborados. O aroma de café fresco mesclava-se com o cheiro de algo doce assando no forno. A televisão estava ligada em volume baixo, sintonizada em um programa de culinária. "Sentem-se, por favor", disse ela, indicando o sofá coberto por uma colcha de retalhos. "Fernando chegará em instantes. Ele estava esperando meu sinal." Rafael olhava ao redor, fascinado pelas plantas, pelos objetos coloridos, por tudo que diferia do nosso apartamento minimalista e ordenado. Clara, ainda em meu colo, esticou a mãozinha para tocar uma folha de samambaia que pendia próxima ao sofá. "Seus filhos são lindos", comentou Dona Eunice, oferecendo biscoitos recém-assados a Rafael, que aceitou timidamente após meu assentimento. "A menina tem seus olhos." "E o temperamento do pai", respondi, um leve tremor na voz. "Observadora, cautelosa." A conversa foi interrompida por 3 batidas na porta. Dona Eunice foi atender e voltou acompanhada por Fernando, o advogado que eu havia conhecido brevemente em nossa primeira tentativa de fuga. "Dona Conceição", cumprimentou ele, estendendo a mão. "Estou feliz que tenha vindo." Havia uma gentileza em seus olhos que me fez sentir segura pela primeira vez em muito tempo. Ele se sentou na poltrona à nossa frente, colocou uma pasta sobre a mesa de centro e a abriu. "Precisamos agir rapidamente", explicou. "Primeiro vamos a uma delegacia da mulher que fica a poucos quarteirões daqui. Lá, faremos um boletim de ocorrência por cárcere privado e violência psicológica. Depois, iremos a um abrigo temporário municipal, onde vocês ficarão até conseguirmos uma ordem judicial de afastamento contra seu marido." A palavra marido fez meu estômago se contrair. Por tanto tempo, Augusto havia sido o centro da minha existência. Não por escolha, mas por imposição.
Ouvi-lo ser referido como uma ameaça da qual precisávamos proteção era surreal, ainda que verdadeiro. E depois? Perguntei, voz quase inaudível. Depois depende de você. Podemos acionar a rede de apoio social, buscar um trabalho, um lugar para morar. Há programas de assistência para mulheres em sua situação. Não será fácil, Dona Conceição, não vou mentir, mas será vida, não sobrevivência, vida. Vida. A palavra ressoou dentro de mim como um sino. Vida, não existência. Escolhas, não imposições. Liberdade, não confinamento. Tenho medo, confessei, abraçando Clara mais forte contra meu peito. E se ele nos encontrar? E se... Ele pode tentar, interrompeu Fernando, voz firme mas gentil. Mas não estará mais sozinha. Terá a lei do seu lado, terá apoio e, principalmente, terá escolha. Rafael, que estivera observando nossa conversa com atenção além de seus anos, puxou minha manga. Mamãe, disse ele, olhos fixos nos meus. Não vamos voltar para casa hoje? A pergunta me atingiu como um raio. Casa. Aquele apartamento nunca havia sido realmente um lar. Era uma prisão, uma gaiola dourada onde vivíamos como pássaros sem asas. Não, meu amor, respondi, acariciando seus cabelos. Hoje começa uma vida nova para nós. Uma vida onde você poderá ir à escola, brincar com outras crianças, correr em parques. Onde não precisaremos mais ter medo. Seus olhos se iluminaram com essa possibilidade, mas logo uma sombra de preocupação os turvou. E o papai? Ele vai ficar bravo? A pergunta que eu mais temia. Como explicar a uma criança de 5 anos que seu pai, a figura que deveria protegê-lo e amá-lo incondicionalmente, era na verdade a pessoa de quem estávamos fugindo? Seu pai, comecei, buscando as palavras certas. Seu pai está doente, Rafael. Não do corpo, mas do coração. Ele não sabe como amar sem machucar. E até que aprenda, é melhor ficarmos longe. Não sei se ele entendeu completamente, mas assentiu, uma seriedade em seu rosto que nenhuma criança deveria carregar. Fernando olhou para o relógio. Precisamos ir, alertou. O delegado nos espera às 11h30. Levantei-me, ajustando Clara em meus braços. Dona Eunice se aproximou e, para minha surpresa, abraçou-nos, a mim e as crianças, em um gesto maternal que quase quebrou minha compostura cuidadosamente mantida. Você é mais corajosa do que pensa, Conceição, sussurrou ela em meu ouvido. Sempre soube disso, desde o primeiro dia que a vi naquela varanda, olhando para o mundo como quem olha para a água no deserto. Engoli o nó na garganta e me afastei gentilmente. Como posso agradecer? Perguntei, voz embargada. Você arriscou tanto por nós, sem nem me conhecer direito. Ela sorriu, aquele sorriso que fazia as rugas ao redor de seus olhos se aprofundarem como pequenos raios de sol. Um dia, quando estiver forte o suficiente, faça por outra o que estou fazendo por você. É assim que mudamos o mundo, Conceição. Uma mulher ajudando outra, uma mão estendida de cada vez. Saímos do apartamento 302 com uma sensação estranha de leveza, como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. No corredor, Fernando nos guiou para a escada, evitando o elevador onde poderíamos encontrar vizinhos curiosos. No momento em que pisamos na calçada em frente ao prédio, o sol de setembro atingiu nossos rostos com uma intensidade quase dolorosa. Rafael apertou minha mão com mais força, assustado com o barulho dos carros passando, com as pessoas caminhando apressadas, com a vastidão do mundo que ele só conhecia através da janela. Está tudo bem, assegurei, abaixando-me para ficar na altura de seus olhos. Mamãe está aqui. Vamos ficar bem. Em seus olhos vi uma mistura de medo e excitação, de apreensão e esperança. Eu sabia exatamente como ele se sentia, porque sentia o mesmo. Diante de nós se estendia um caminho desconhecido, cheio de incertezas, mas também de possibilidades. Naquele momento,
Com o sol no rosto, meus filhos ao meu lado e a promessa de liberdade à frente, tomei a decisão mais importante da minha vida. Nunca mais seria prisioneira de ninguém. Nunca mais permitiria que alguém controlasse minha existência. Nunca mais viveria no medo. Naquele dia, 22 de setembro de 1988, não apenas deixei um apartamento, escolhi a liberdade. O processo de denúncia foi mais fácil do que eu imaginava, graças à presença de Fernando. A delegada que nos atendeu, uma mulher de meia idade com olhos gentis, mas determinados, ouviu meu relato com atenção profissional, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer detalhes específicos. Rafael e Clara esperavam em uma sala adjacente, com uma assistente social que lhes ofereceu papel e lápis de cor para que se distraíssem desenhando. Cárcere privado é crime, senhora, explicou a delegada após ouvir minha história. Seu marido pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. A palavra prisão me causou um arrepio. Apesar de tudo que Augusto havia feito, a ideia de vê-lo encarcerado me provocava sentimentos contraditórios. Ele havia sido meu carcereiro por anos, mas ainda era o pai dos meus filhos. Não quero que ele seja preso, confessei. Só quero que nos deixe em paz, que meus filhos possam crescer sem medo. A delegada trocou um olhar com Fernando e assentiu compreensivamente. O mais importante agora é garantir sua segurança e a das crianças. Vamos emitir uma medida protetiva de urgência. Seu marido será proibido de se aproximar de vocês. Enquanto isso, vocês ficarão em um abrigo temporário até que seja seguro procurar um lugar definitivo. Saímos da delegacia no início da tarde. Rafael, depois da tensão inicial, parecia mais relaxado, olhando com fascínio para tudo ao redor. Os carros passando na rua, as pessoas caminhando apressadas, o cachorro que um senhor levava para passear. "Olha, mamãe!", exclamava a cada nova descoberta. "Aquele homem está comendo sorvete na rua. Podemos comer sorvete também?" Fernando sorriu diante do entusiasmo de Rafael. "Que tal pararmos para almoçar antes de irmos ao abrigo?", sugeriu. "Conheço um restaurante simples aqui perto. Ótima comida caseira." A ideia de entrar em um restaurante, depois de tantos anos confinada, me causou uma onda de ansiedade. Como me comportaria? O que pediria? E se Augusto aparecesse? Como se lesse meus pensamentos, Fernando acrescentou: "É um lugar tranquilo, familiar. Ninguém da Receita Federal frequenta aquele local." Assenti, engolindo o medo. Precisava começar a viver normalmente em algum momento. E meus filhos mereciam essa experiência. O restaurante era exatamente como Fernando havia descrito. Pequeno, acolhedor, com toalhas xadrez nas mesas e um aroma delicioso de comida caseira. A garçonete, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque, sorriu ao ver as crianças. "Que lindezas! O que vão querer comer hoje?", perguntou, entregando-nos cardápios laminados. Rafael olhou para mim, confuso diante de tantas opções. Em casa, as refeições sempre seguiam um padrão estabelecido por Augusto: arroz, feijão, um tipo de carne, às vezes uma salada simples, nada muito elaborado, nada muito diferente. "Pode escolher o que quiser, filho", encorajei. "Hoje é dia especial." Seus olhos se arregalaram com a possibilidade, percorrendo o cardápio com fascínio, mesmo sem saber ler completamente. "Isso aqui é bom?", perguntou, apontando para uma foto de espaguete com almôndegas. "É delicioso", confirmou a garçonete piscando para ele. "Minha especialidade." Foi uma refeição estranhamente normal e extraordinariamente especial. Rafael devorou o espaguete com entusiasmo, sujando o rosto de molho de tomate. Clara, ainda muito pequena para comida sólida complexa, se contentou com purê de batatas e legumes amassados. Eu, incapaz de decidir entre tantas opções, acabei pedindo o que a garçonete recomendou: uma moqueca de peixe que derretia na boca. Ao ver meus filhos comendo com tanto prazer, conversando, no caso de Rafael, com a desenvoltura que só demonstrava quando Augusto não estava por perto, senti uma onda de emoção tão intensa que precisei me esforçar para não chorar ali mesmo, no meio do restaurante. "Está tudo bem?",
Perguntou Fernando, notando minha súbita melancolia. Está, respondi, enxugando discretamente uma lágrima teimosa. Melhor do que esteve em muito tempo. Após o almoço, Fernando nos levou ao abrigo municipal para mulheres vítimas de violência. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com grades nas janelas e um segurança na entrada. Dentro, fomos recebidos por uma assistente social chamada Marta, uma mulher de meia idade com um sorriso gentil e olhos que pareciam já ter visto de tudo. Bem-vinda, Conceição, disse ela, apertando minha mão. Você e seus filhos estão seguros aqui. O quarto designado para nós era simples: 2 camas de solteiro, um berço, um pequeno armário, uma mesa com 2 cadeiras. As paredes, pintadas de um amarelo suave, tinham alguns quadros de paisagens. Era modesto, mas limpo e acolhedor. Ficaremos aqui para sempre, mamãe? Perguntou Rafael, explorando o quarto com curiosidade. Não, meu amor. Este é apenas um lugar temporário, até encontrarmos nossa própria casa. A palavra casa soou estranha em minha boca. Nunca havia tido uma casa que fosse realmente minha. Um lugar onde pudesse estabelecer regras, tomar decisões, viver em liberdade. Marta nos deixou sozinhos para que pudéssemos nos acomodar, prometendo voltar mais tarde para explicar as regras do abrigo e discutir os próximos passos. Assim que a porta se fechou, a realidade do que havia feito finalmente me atingiu com toda a força. Eu havia deixado meu marido. Havia denunciado-o à polícia. Estava em um abrigo para mulheres vítimas de violência, com 2 filhos pequenos e praticamente nenhum recurso. Era aterrorizante. Sentei-me na cama, subitamente exausta, tanto física quanto emocionalmente. Clara, sentindo minha agitação, veio até mim e apoiou a cabecinha em meu joelho. Um gesto silencioso de conforto que quase quebrou minha compostura. Rafael, percebendo também minha fragilidade, sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Vai ficar tudo bem, mamãe, disse ele, com uma maturidade além de seus 5 anos. Não precisa mais ter medo. E ali, naquele quarto modesto de um abrigo municipal, cercada pelo amor incondicional dos meus filhos, permiti-me finalmente desabar. As lágrimas que havia contido por tanto tempo, anos de medo, de solidão, de desespero silencioso, finalmente encontraram seu caminho para fora. Chorei por tudo que havia perdido. Chorei pela jovem sonhadora que fui um dia, pela professora que amava seus alunos, pela mulher que acreditou ter encontrado o amor. Chorei por meus filhos que haviam passado seus primeiros anos de vida em um ambiente de medo e tensão. Chorei pelo futuro incerto que nos aguardava, mas também chorei de alívio, de gratidão, de esperança. Quando as lágrimas finalmente cessaram, senti-me estranhamente leve, como se um peso que carregava há tanto tempo tivesse sido finalmente removido. Olhei para meus filhos, Rafael, com sua coragem silenciosa, Clara, com sua sabedoria de velha alma em um corpo de bebê, e soube que, de alguma forma, encontraríamos nosso caminho. Naquela noite, deitados juntos na mesma cama pequena, com Clara entre nós, Rafael fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mamãe, como é a liberdade? Pensei por um momento antes de responder. Liberdade, meu amor, é poder abrir a porta e sair quando quiser. É escolher o que comer, o que vestir, com quem falar. É poder gritar quando está feliz e chorar quando está triste, sem medo. É olhar para o céu e saber que pode ir tão longe quanto suas pernas ou asas permitirem. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Então, com a simplicidade profunda das crianças, disse: Gosto da liberdade, mamãe. Eu também, meu amor, respondi, beijando sua testa. Eu também. Os primeiros meses após deixar Augusto foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até do que os anos de confinamento, porque agora a responsabilidade por cada decisão, cada escolha, cada passo dado era exclusivamente minha.
Não havia mais ninguém para culpar quando as coisas davam errado, ninguém para apontar o dedo quando o caminho se tornava íngreme demais. O abrigo municipal, embora seguro, era um lugar temporário. Poderíamos ficar lá por 3 meses, não mais. Nesse tempo, eu precisava encontrar um trabalho, um lugar para morar, uma escola para Rafael, uma creche para Clara. Precisava reaprender a viver em sociedade, a tomar decisões, a enfrentar um mundo que havia mudado muito nos anos em que estive isolada. A delegada havia cumprido sua promessa. Uma medida protetiva foi emitida contra Augusto, proibindo-o de se aproximar de mim ou das crianças. Fernando, fiel à sua palavra, continuou nos ajudando, orientando-me nos trâmites legais da separação, na solicitação de pensão alimentícia, na busca por assistência social. Descobri que existia um mundo inteiro de mulheres como eu, mulheres que haviam sofrido violência doméstica em suas múltiplas formas, que haviam encontrado a coragem para partir, que estavam reconstruindo suas vidas pedaço por pedaço. No abrigo, conheci Lúcia, que havia fugido de um marido alcoólatra com 3 filhos, Mariana, cujo namorado a espancava regularmente, Joana, que assim como eu, havia sido mantida em cárcere privado por anos. Sentávamos juntas à noite, depois que as crianças dormiam, e compartilhávamos nossas histórias, nossas dores, nossas pequenas vitórias diárias. Era terapêutico e fortalecedor saber que não estava sozinha, que minha experiência, por mais singular que parecesse, era parte de um padrão maior de abuso que afetava mulheres de todas as idades, classes sociais e níveis educacionais. Foi Marta, a assistente social do abrigo, quem me ajudou a revalidar meu diploma de magistério. Você era professora, disse ela, examinando meus documentos antigos. Podemos trabalhar com isso. Com sua ajuda, consegui um emprego como auxiliar em uma escola infantil no bairro da Boa Vista. O salário era modesto, mas incluía um benefício valioso. Minhas crianças podiam ficar na escola enquanto eu trabalhava. Rafael foi matriculado no jardim de infância e Clara ficava na creche. Ver meu filho se adaptar à escola foi uma das maiores alegrias daquele período difícil. Inicialmente tímido e retraído, Rafael logo começou a fazer amigos, a participar das atividades, a voltar para casa falando empolgado sobre o que havia aprendido. Clara, embora muito pequena, também parecia florescer no ambiente da creche, entre outras crianças de sua idade. Passados os 3 meses no abrigo, encontrei um pequeno quarto e sala para alugar na periferia da cidade. Era modesto, muito diferente do apartamento espaçoso que tínhamos no centro, mas era nosso. Pela primeira vez na vida adulta, eu tinha um lugar que podia chamar de lar, onde eu estabelecia as regras, onde as chaves ficavam comigo. Os primeiros anos foram de luta constante. O dinheiro era sempre curto, as contas sempre apertadas. A pensão alimentícia que Augusto foi obrigado a pagar ajudava, mas não era suficiente. Às vezes, pegava trabalhos extras de faxina nos fins de semana, enquanto Rafael e Clara ficavam com Dona Eunice, que se tornara uma espécie de avó postiça para meus filhos. Augusto, ao contrário do que eu temia, não tentou nos perseguir ativamente. Fernando me explicou que, como funcionário público federal, ele temia as repercussões legais e para sua carreira. Houve algumas tentativas de intimidação, através de advogados, ameaças veladas de que lutaria pela guarda das crianças, mas nada que se concretizasse. Com o tempo, seus contatos se limitaram às visitas quinzenais aos filhos, sempre supervisionadas, conforme determinado pelo juiz. Essas visitas eram tensas no início. Rafael ficava nervoso antes de ver o pai, e Clara, que mal o conhecera, mostrava-se tímida e distante. Augusto, por sua vez, parecia desconfortável no papel de visitante na vida dos próprios filhos. Com o tempo, estabeleceu-se uma rotina civilizada, embora nunca verdadeiramente calorosa. À medida que os meses se transformaram em anos, percebi mudanças significativas em mim mesma. A mulher assustada que havia saído daquele apartamento no Derby estava lentamente dando lugar a alguém mais confiante, mais determinada,
mais completa. Aprendi a dirigir, comprei um carro usado com as economias de 2 anos, voltei a estudar à noite para complementar minha formação pedagógica. Em 1992, 4 anos após deixar Augusto, conheci Lourdes em um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Ela havia passado por uma situação semelhante à minha e, como eu, estava reconstruindo sua vida. Tornamo-nos amigas rapidamente, unidas por experiências compartilhadas e pela determinação de superar o passado. Foi Lourdes quem primeiro sugeriu que formássemos nosso próprio grupo de apoio. Há tantas mulheres por aí precisando de ajuda, disse ela, tantas que nem sabem que podem sair, que merecem mais. Começamos modestamente, com reuniões aos sábados em uma sala cedida pela igreja local. No início, éramos apenas 5 ou 6 mulheres, compartilhando histórias, oferecendo consolo e conselhos práticos umas às outras. Chamamos o grupo de Novo Amanhecer, um nome que refletia nossa crença na possibilidade de recomeços. À medida que os anos passaram, o grupo cresceu. Em 1998, conseguimos um imóvel alugado onde pudemos estabelecer nossa primeira sede. Lá, além das reuniões de apoio, começamos a oferecer cursos profissionalizantes e suporte psicológico. Em 2005, já éramos uma ONG registrada, com uma equipe de voluntárias e alguns profissionais contratados. Nunca esqueci do conselho de Dona Eunice. Um dia, quando estiver forte o suficiente, faça por outra o que estou fazendo por você. É assim que mudamos o mundo, Conceição. Uma mulher ajudando outra, uma mão estendida de cada vez. E foi exatamente isso que tentei fazer. Cada mulher que chegava ao Novo Amanhecer, com olhos baixos e espírito quebrado, me lembrava de mim mesma naquele distante setembro de 1988. Cada história de abuso ecoava a minha própria. E cada pequena vitória, um emprego conseguido, uma casa alugada, uma criança matriculada na escola, era celebrada como se fosse minha. Meus filhos cresceram observando esse trabalho, absorvendo suas lições. Rafael, o menino tímido que tremia ao derrubar um copo d'água, tornou-se um jovem seguro e empático. Decidiu estudar psicologia e, após formado, especializou-se no tratamento de homens que haviam cometido violência doméstica. Se mudarmos os homens, explicou-me ele, podemos prevenir o abuso antes que comece. Clara, sempre observadora e reflexiva, seguiu o caminho do direito. Tornou-se advogada, especializando-se em casos de violência contra a mulher. Trabalha em uma defensoria pública, oferecendo seus serviços gratuitamente a mulheres que, como eu um dia, não têm recursos para pagar por representação legal. Quanto a Augusto, soube que se casou novamente alguns anos depois da nossa separação. Não sei se mudou, se aprendeu com os erros, se encontrou um caminho para a redenção. Espero que sim, pelo bem de sua nova família e pelo seu próprio bem. Rafael e Clara tentaram se aproximar dele quando adultos, buscando estabelecer uma relação mais saudável, mais madura. Mas o relacionamento nunca floresceu completamente. Augusto não conseguiu aceitar que seus filhos não compartilhavam suas visões sobre família tradicional, seus valores rígidos, sua noção de autoridade inquestionável. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo uma vida repleta de desafios, dores, alegrias e conquistas. O caminho nunca foi fácil, mas valeu cada passo. Cada decisão difícil, cada noite em claro preocupada com contas a pagar, cada obstáculo superado me trouxe até aqui, um lugar de paz, de propósito, de realização. Meu pequeno apartamento atual, comprado com economias de uma vida inteira de trabalho, é meu refúgio. Não é luxuoso nem espaçoso, mas é repleto de memórias, de livros que sempre quis ler, de plantas que cultivo com o mesmo carinho que Dona Eunice dedicava às suas. Nas paredes, fotos dos meus filhos em diferentes fases da vida. Rafael se formando em psicologia, Clara em sua colação de grau na faculdade de Direito, os dois juntos em uma viagem que fizemos à praia quando finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para umas férias, 20 anos atrás. Há também fotos dos meus netos. Mariana, filha de Rafael, uma adolescente de olhos vivos e sorriso fácil,
E os gêmeos de Clara, Pedro e Luísa, ainda crianças, sempre em movimento, sempre curiosos sobre o mundo. Quando olho para eles, sinto um amor tão profundo que mal cabe no peito. E também uma profunda gratidão por vê-los crescer livres, seguros, amados incondicionalmente. Ainda trabalho no abrigo, embora em ritmo reduzido devido à idade. Não conseguiria me afastar completamente. Há algo profundamente significativo em estar presente quando uma mulher dá seu primeiro passo em direção à liberdade. Quando ela percebe, talvez pela primeira vez, que merece mais, que pode mais, que é mais. Às vezes, quando caminho pelo abrigo, observo as mulheres recém-chegadas. Reconheço nelas o olhar que eu mesma tive um dia. Ombros encurvados pelo peso de segredos inconfessáveis, olhos baixos, desculpando-se constantemente, sobressaltando-se com movimentos bruscos ou vozes elevadas. Sento-me ao lado delas, ofereço uma xícara de chá e espero. Apenas espero, com a paciência que só os anos podem trazer, até que estejam prontas para falar, para começar sua própria jornada de cura. O que aprendi, após todos esses anos, é que a liberdade não é apenas física. Não se trata apenas de poder abrir uma porta e sair. É um estado de espírito, uma compreensão profunda de seu próprio valor, de seus direitos inalienáveis como ser humano. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com o som fantasma de uma chave girando na fechadura. É como um eco distante, uma lembrança de um tempo que, embora tenha deixado cicatrizes, não mais define quem sou. Nesses momentos, levanto-me, vou até a janela e a abro completamente. Deixo o vento noturno entrar, respirando profundamente seu aroma de terra molhada, de mar distante, de cidade adormecida. Olho para as estrelas, para a vastidão do céu, e sinto uma gratidão imensa por cada escolha, cada passo, cada momento que me trouxe até aqui. Porque naquele dia de setembro de 1988, não tomei apenas a decisão de deixar um apartamento, de fugir de um marido abusivo. Tomei a decisão de viver, de verdadeiramente viver com todos os riscos, todas as incertezas e todas as alegrias que isso implica. Se pudesse dizer algo à jovem Conceição, aquela professora sonhadora do interior que acreditou ter encontrado o amor em um rapaz de terno bem passado e chevette azul metálico, diria: você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que acredita, e merece cada pedacinho de felicidade que este mundo tem a oferecer. Se há uma lição que gostaria de deixar, é esta: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher a liberdade, a dignidade, o amor próprio. Nunca é tarde demais para dizer basta ao medo e sim à vida. E para aquelas que ainda vivem nas sombras, presas em suas próprias gaiolas douradas, há um mundo lá fora esperando por você. Há mãos estendidas prontas para ajudar. Há uma vida, sua vida, aguardando para ser plenamente vivida, porque a verdadeira prisão não são as paredes que nos cercam, mas as correntes invisíveis que carregamos dentro de nós. E a verdadeira liberdade começa no momento em que decidimos não apenas sobreviver, mas viver, realmente viver. Quanto à dona Eunice, ela se tornou uma segunda mãe para mim, até seu falecimento em 2010. Foi ela quem me ensinou que às vezes o maior ato de coragem é estender a mão para alguém que não consegue pedir ajuda. É por isso que hoje, aos 72 anos, continuo trabalhando no abrigo, procurando por sinais, um olhar baixo, um sorriso que não chega aos olhos, e lançando pequenos bilhetes de esperança amarrados em pedras de coragem. E quando abro todas as janelas do meu pequeno apartamento para deixar o vento entrar, quando sinto a brisa acariciando meu rosto, quando respiro fundo o ar da liberdade, agradeço silenciosamente àquela mulher que, 37 anos atrás, encontrou a coragem de dar o primeiro passo em direção à luz. Agradeço a mim mesma. Quer um cuidado especial?
No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!